a maior reviravolta de todo o universo de Evil Dead não tá escondida nas páginas de pele humana do Necronomicon, mas sim naquilo que sobrevive a um triturador de madeira. Durante décadas, a gente acreditou em uma regra absoluta criada pelo Sam Raimi: se você desmembrar, queimar ou destruir o corpo do hospedeiro, você vence. Mas Evil Dead Bunny acabou de rasgar esse manual de sobrevivência na nossa cara. A destruição física não é mais o fim da linha. O retorno da Ellie na cena pós-créditos desse novo filme prova que no universo macabro dos Deadites, a destruição total é apenas o primeiro estágio para o renascimento. E não foi só isso que mudou. A própria essência da possessão demoníaca foi reescrita. Os demônios estão operando sob o novo código. E aí galera, eu sou a Tayla Moitinho e hoje a gente vai mergulhar no abismo de Evil Dead Bunny, a gente vai dissecar cada parte dessa nova história, descobrir o porquê a adaga se tornou a arma mais letal de toda a franquia. Mas antes de começar, você já sabe, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que eu for postando aqui. Então, bora pro vídeo. Desde que o Sam Raimi passou o bastão da direção, a franquia Evil Dead vem sofrendo uma mutação contínua. A gente saiu do terror pastelão dos anos 80 e a gente foi jogado em um ambiente claustrofóbico e deprimente. Mas o diretor Sebastian Vanecek, com seu recém-lançado Evil Dead Bunny, não quis apenas fazer mais um filme sobre jovens morrendo em uma cabana. Ele quis alterar a espinha dorsal da história. A gente é apresentado a família Price, uma família profundamente disfuncional, quebrada e cheia de sentimentos silenciados. A gente tem a Susan presa em um casamento tóxico com o Edgar, a Polly que sofre de demência e tem um preconceito contra a nora francesa, a Alice, e a própria Alice, que secretamente se sente liberta após a morte do marido Will. É um barril assim, gente, de pólvora emocional. Mas o verdadeiro problema do filme e o mistério central que a gente vai desvendar hoje é como a possessão começa. Na trilogia original, a fórmula era meramente matemática. Alguém lia as passagens do livro ou tocava uma gravação e o demônio kandariano despertava, voava pela floresta em sua clássica câmera em primeira pessoa e possuía a vítima. Em Bunny as regras viram cinzas, porque quando Joseph encontra a velha pesquisa lá do avô, o toca-fitas e tudo mais, os Deadites já estão dispersos. A única coisa que ele faz é quebrar o selo da casa lá, a proteção que tinha, para eles não encontrarem a adaga. Não tem aquela presença, aquela força invisível correndo pelo bosque. A prova disso é brutal. O acidente de carro do irmão mais velho, Will. Ele atropela a Jessica, uma mulher que já estava possuída, que eu já comentei aqui no canal o porquê, que é a mesma, e se vocês quiserem ver, tem aí. Ela não foi atacada por um espírito invisível na frente dele. Ela se joga no carro dele e incendeia o carro, queimando o Will vivo e iniciando o contágio. O mistério tá justamente aí. Se o demônio kandariano invisível não é mais o gatilho direto, o que diabos tá controlando essas criaturas agora? E como o contágio se espalha de forma tão assustadoramente viral? Bora começar pela estética e pela biologia da possessão, porque o Vanecek fez mudanças cirúrgicas aqui. O primeiro demônio do Raimi tinha um rosto meio que de zumbi, uma feição grotesca e olhos brancos e meio leitosos, sabe? Uma cor bem clara. Eles eram nojentos e hilários ao mesmo tempo. Já os Deadites modernos, especialmente de Bunny, teve essa questão cômica reduzida, sabe? Agora eles tem os olhos amarelos, brilhantes e um sorriso ameaçador e sádico no rosto. É menos visceral e muito mais desconfortável. Mas a maior alteração biológica é a forma de transmissão. O contágio aqui age como uma praga viral e carnal. Uma simples mordida desagradável desses mortos é o suficiente para transferir a maldição, mirando a necessidade de um demônio invisível orquestrando a questão de uma possessão individual. E outra coisa que eu queria citar de Evil Dead é que a gente já teve também um retorno triunfal da cena de rastejar no teto. A primeira vez que a gente viu isso na franquia foi na série de TV Ash vs Evil Dead, com o Trooper Carson fazendo uma homenagem clara ao Exorcista. Em Bunny, a namorada morta do Joseph, a Tia, eleva isso, correndo pelo teto antes de massacrar a família. A gente tem que lembrar que a questão da possessão na franquia é que o demônio voa pela floresta, o ambiente como uma fumaça invisível, e ele pode possuir várias pessoas ao mesmo tempo ou em sequência, mas o corpo anterior continua possuído, se transformando em um Deadite, até ser destruído. E é assim que sempre funcionou, não precisava dessa questão de beijo, saliva ou o que seja.
Claro que tem a questão do contágio por ferimentos. Se uma pessoa já possuída fere um humano vivo, com garras mordidas, vira o mal dentro dessa nova vítima, criando um novo possuído, mas sem desocupar o primeiro. Claro que tem isso na franquia, mas não tinha essa questão de saliva. Ok, você fala, é um fluido corporal, querendo ou não, mas não tinha, tá, gente? Não tinha. Eu acho que ele meio que escolheu esse jeito porque mostra exatamente que é passado pela saliva. Isso leva a gente a um detalhe crucial para nossa análise: a tolerância à dor. Na questão dos Deadites, a dor é algo humano, eles não sentem. Mas Bernie eleva isso a um patamar de sadismo extremo. A gente vê o Edgar já possuído atirar na própria cabeça umas 3 vezes seguidas. O crânio dele é praticamente destruído, mas ele continua de pé. E por que isso importa? Porque os demônios não estão apenas usando o corpo como um veículo, eles estão usando as memórias e os traumas como arma. A família Price era um terreno fértil perfeito para isso. Em vez de focar no horror cósmico incompreensível, o Vanetech usou a questão do horror psicológico. Os Deadites usam as inseguranças e os segredos mais sombrios de cada membro da família contra eles mesmos. E isso lembra muito a crueldade pura de certos vilões icônicos do terror, onde a entidade não quer apenas destruir a sua carne, mas se alimentar do seu desespero, corrompendo a pureza e destruindo também a sanidade através de um jogo mental doentio e sádico antes de dar o golpe final. E é exatamente esse sadismo que substitui a velha comédia do Ash Williams lutando contra a própria mão, por exemplo. O Vanetech é claramente inspirado pelo extremismo francês. Ele mistura um humor pesado, incrivelmente ácido e sombrio com violência gráfica absoluta, armas de sobrevivência absurdas, como a clássica caneta, tinteiro, ou também a questão do apoio lá da cabeça do banco traseiro do carro. Ele também substitui a clássica motosserra, que também aparece no filme, mas só como um lembrete do Ash Williams, transformando o pesadelo em uma piada brutal de mau gosto. Agora a gente entra no coração, e é aqui que o roteiro justifica as escolhas polêmicas do filme. Como você mata algo que já tá morto e que não sente dor? No passado, a resposta era o fogo e o livro. O Ash Williams, encurralado na cabana, descobriu que cortar os Deadites em pedaços não era mais suficiente. Ele jogou o livro na lareira e a gente viu os corpos possuídos derreterem em uma gosma bizarra. Porque conforme o exemplar queima, a força que prendia os demônios se desfaz catastroficamente, fazendo com que os restos dos possuídos se desintegrem de forma grotesca. Mas como a gente aprendeu em Evil Dead Rise e ouvimos no vinil do padre, queimar o livro é apenas um curativo em uma ferida aberta. O mal volta. E é por isso que em Bernie, ironicamente, não usa o fogo ou queima o livro como uma solução definitiva. Então, qual é a nova regra do jogo? A adaga kandariana. Pela primeira vez na história de 40 anos da franquia, a adaga deixa de ser apenas um simples item de cenário para se tornar uma arma principal de sobrevivência. O diretor de Bernie quer expandir a questão da adaga. Ele pegou um artefato que apareceu lá em 1981 e que tinha sido usado apenas como um repelente definitivo nos quadrinhos de Evil Dead 2 e transformou no núcleo do filme. Com seu cabo feito de ossos humanos amarelados e uma lâmina, a adaga é a única coisa capaz de perfurar a essência do espírito e não apenas a carne do hospedeiro. A regra da indestrutibilidade. Para a gente entender a magnitude de Evil Dead Bernie, a gente precisa organizar as novas leis de combate. Vamos lá. Bom, dano físico extremo, por exemplo, trauma, tiro. Destruição física, tá? Igual o Edgar sofreu no filme. Mas nenhum efeito no Deadite, tá? O espírito continua no controle. Agora, desmembramento clássico. Inutiliza o corpo temporariamente. O espírito abandona o corpo e busca outro hospedeiro saudável. Agora a adaga kandariana. Bom, tem um colapso total, né? Tem a questão da subjugação espiritual, impede a remanifestação demoníaca. Mesmo quando a Alice, a nossa final girl, usa uma britadeira ou quando Joseph esmaga brutalmente o crânio da tia, eles só estão matando o veículo humano. O espírito vai apenas flutuar e procurar o próximo corpo saudável. E é aqui que a gente chega na conexão. O sol não salva mais ninguém. Sam Raimi brincou com a ideia de que a luz do sol poderia afastar a possessão em Evil Dead 2, mas logo quebrou sua própria regra em Arm of Darkness. Bernie evita o problema ambientando seu caos no escuro, mas a implicação é clara.
não existe refúgio natural contra essa praga. Ação Deadite, nesse novo capítulo, se comporta como um horror físico e tangível que vaza pelas frestas da realidade, não poupando nada em seu caminho e operando como uma anomalia cósmica impossível de ser contida por meios normais. O fato da vovó Polly aparecer viva, rastejando pela estrada na cena no meio dos créditos, pronta para infectar uma jovem motorista bondosa, mostra a regra suprema do Venezuela: o mal se adapta. Bom, Evil Dead Bunny não é apenas um festival de sangue e piadas de mau gosto. É um tratado sobre como a família pode ser a arma mais perigosa na mão do próprio diabo. O Sebastian Vanetch conseguiu equilibrar o desespero sombrio e paralisante da nova geração com a aleatoriedade cômica que faz a gente lembrar o porquê que a gente se apaixonou pela essa franquia em primeiro lugar. Os momentos de alívio cômico da vovó Polly são um presente pra nós, mesmo que a clássica mistura Raimi seja algo do passado. Com o retorno da Ellie e a confirmação de que almas destruídas podem renascer nesse universo, o futuro da franquia é ilimitado, com certeza. Eu já tô ansiosa aqui, contando os dias pra ver a prequel, ver como Evil Dead Wrath vai andar, se vai resgatar a nostalgia dos anos 80, como que vai amarrar todas essas regras. Gente, eu tenho tantos pensamentos, eu tô com tanta ansiedade, vocês não têm noção. Mas agora eu quero saber de você aí. Você acha que Evil Dead Wrath vai trazer algo muito ligado ao início, sabe, da franquia? Vai ser mais coeso com a questão do Raimi? Me conta aqui nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho das notificações para você ficar por dentro dos próximos vídeos que eu for lançando aqui, hein? E olha, quer dar aquela força extra aqui pro canal? Vira membro! Além de você ter um selo especial nos comentários e lives, o seu nome pode aparecer aqui nos próximos vídeos e você ainda assiste tudo em primeira mão. E não sai daí, porque tem mais conteúdo insano esperando por você. É só clicar no vídeo e vai estar aparecendo aí na tela agora. Bom, por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.